do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vamos lá, 302. Depois 103, 104. Os 3 trechos. Ele está falando muito sobre coisas que não tem muito ensinamento, mais detalhes, assim. Então a gente vai pulando, tentando passar rápido, né, esses materiais, esse conteúdo. Mais pontuais, assim, né, de castigos e da realidade de vítima, mas é bom também não deixar de ver um por um e ver as características que podemos colher de cada pedacinho aí dos trechos. Então, esse é o Veja os ataques à igreja na Guerra da China, 27 de julho de 1900. Encontrava-me toda preocupada por meu miserável estado, especialmente de que não fosse mais vontade de Deus, considerando como um sinal certo o escasso sofrer e suas contínuas privações. Enquanto estava consumindo meu pequeno cérebro nisto e esforçando-me em sair deste estado, meu sempre amado bom Jesus, como relâmpago se fez ver, dizendo: Minha filha, o que queres que eu faça? Diga-me, eu farei o que você quer. Ante esta proposta tão inesperada, não soube o que dizer. Sentia tal confusão de que o bendito Jesus deveria fazer o que eu queria, enquanto que só eu a que deve fazer o que ele quer. Então fiquei muda. Então, ao ver que eu não dizia nada, como relâmpago fugiu. E eu, correndo atrás dessa luz, me encontrei fora de mim mesma, mas não o encontrei. E girei pela terra, pelo céu, pelas estrelas, e agora o chamava com a voz, e agora com o canto, pensando entre mim que o bendito Jesus, ao ouvir minha voz e meu canto, ficaria ferido, tocado, e com certeza eu o encontraria. Agora, enquanto eu girava, via a matança cruel que se continua a fazer na Guerra da China. As igrejas demolidas, as imagens de Nosso Senhor lançadas por terra. E isto é nada ainda, e isto é nada ainda. O que me deu mais espanto foi ver que se agora o fazem os bárbaros, os leigos depois o farão os falsos religiosos, que desmascarando e fazendo-se conhecer quem são, unindo-se com os inimigos abertos da igreja, darão tal assalto que parece incrível à mente humana. Oh, quantas mortes mais cruéis ainda! Então ela estava vendo uma matança cruel que se continua a fazer na Guerra da China. Lá as igrejas demolidas, as imagens de Nosso Senhor lançadas por terra, e isto é nada ainda. O que me deu mais espanto foi ver que se agora o fazem os bárbaros, os leigos, depois o farão os falsos religiosos, que desmascarando e fazendo-se conhecer quem são, unindo-se com os inimigos abertos da igreja, né, que é os comunistas lá, né, o partido da China comunista, darão tal assalto que parece incrível à mente humana. Oh, quantas mortes mais cruéis ainda. Parece que eles juraram, entre eles, terminar com a igreja. Mas o Senhor tomará vingança deles, destruindo-os. Por isso, sangue por uma parte e sangue pela outra. Então me encontrei dentro de um jardim que me parecia que era a igreja, e dentro havia uma multidão de gente sob o aspecto de dragões, de víboras e de outros animais enfurecidos, que devastando aquele jardim da igreja, e logo saindo dele formava a ruína das nações. Enquanto via isto, encontrei o meu amado Senhor nos meus braços e eu disse: Finalmente deixaste te encontrar. És tu verdadeiramente o meu amado Jesus? E ele disse: Sim, sim, sou o teu Jesus. Eu queria dizer-lhe que livrasse tantas pessoas, mas ele, não me fazendo caso, todo aflito, acrescentou: Minha filha, estou bastante cansado. Vamos para a cama descansar, se queres que me entretenha contigo. E eu, temendo que fosse embora, fiz silêncio, fazendo-o dormir. Logo depois, reentrando em meu interior, deixando-me reanimada, sim, mas extremamente aflita. Então, esse trecho está mostrando aqui, né, que realidade assim, de um período muito forte em que a igreja não estava mais sendo considerada. E ela estava sendo, né, o que atrapalhava o comunismo, né? Sempre é a igreja que se posiciona contra o comunismo. E por isso eles ficam enfurecidos, porque vocês sabem que essa liberdade, libertinagem que eles desejam para fazer o que querem depende, né, daquela realidade de não ter Deus, de não ter religião.
né, de não ter ali regras para se seguir, padrões, né? E aí eles querem destruir a igreja que traz essa realidade de padrões que devem ser seguidos. E eles não querem ter ninguém controlando eles. É eles que querem controlar as pessoas, né? Porque o comunismo ele vem para censurar muito as pessoas e ter um controle muito grande entre as pessoas, né? Principalmente na China, que é o país que mais, assim, é super censurador, né? Controlador, vigia todas as pessoas, né? As pessoas não têm liberdade lá. Então é terrível o comunismo, né? Mas é um comunismo misturado com capitalismo, porque lá eles enriquecem muito vendendo os seus produtos, né? E hoje os chineses estão vindo para o Brasil, aqui no a minha cidade é uma cidade que tem muito investimento do comércio, vindo dos próprios chineses mesmo, né, os orientais estão aqui falando chinês misturado com português e a gente tendo que ver, né, eles vêm trazendo muitas novidades e coisas das lojas deles aí, instalando todo tipo de coisa, porque são muito capitalistas, né, querem sair de lá para ter a liberdade de fazer aqui as bagunças deles, né, e é terrível, né, gente? E aí tem essa guerra da China, que com certeza foi a guerra para poder se instalar bem naquela época também ali, o comunismo com mais força, e a igreja é o inimigo número um do comunismo, então nunca vai bater. E sempre vai ter essa perseguição, né, contra a igreja. No outro trecho, é 30 de julho de 1900. Luísa detém a espada da justiça. Passei uma noite e um dia inquieta. Desde o princípio me sentia saindo de mim mesma, sem que pudesse encontrar o meu adorável Jesus. Não via mais que coisas que me davam terror e espanto. Via que na Itália se levantava um fogo e outro que se levantava na China, que pouco a pouco unindo-se se confundiam num só. Neste fogo vi o rei da Itália, morto subitamente por engano, e isto era como que um meio de avivar e engrandecer o fogo. Em suma, vi uma rebelião, um tumulto, uma matança de pessoas. Tendo visto essas coisas, sentia-me em mim mesma e sentia rasgar minha alma, até me sentir morrer. Muito mais que não via o meu adorável Jesus. Tá? A minha adorável Jesus, mas é o adorável Jesus, né? O meu adorável Jesus. Depois de muito esperar, se fez ver com uma espada na mão, em ato de usá-la sobre as nações. Então Jesus estava bem bravo nessa época, né? E toda assustada e sendo um pouco atrevida, peguei a espada da mão, com a mão e disse-lhe: Senhor, que fazes? Não vê quantas aflições acontecerão se usar essa espada? O que mais me aflige é que vejo que toma no meio da Itália. Ah, Senhor, se apresse, tenha piedade de suas imagens. E se você diz que me ama, poupe-me dessa terrível dor. E enquanto isso dizia, detinha a espada com toda a força que podia. Jesus, dando um suspiro todo aflito, me disse: Minha filha, deixe-a cair sobre as nações, porque não posso mais. E eu, a tomando mais forte, não posso deixar. Não tenho coragem para fazê-lo. E ele: Não te disse muitas vezes que sou obrigado a não te fazer ver nada. De outra maneira, não sou livre de fazer o que eu quero. E enquanto isso dizia, abaixou o braço com a espada e pôs-se em atitude de acalmar a sua ira. De pouco depois desapareceu e eu fiquei com certo temor. Quem sabe, talvez sem me deixar ver, me puxasse a espada e a usasse sobre as pessoas. Ó Deus, que angústia, ao só me lembrar. Então, ela fica lutando contra a justiça, né? Essa é a luta da Luísa contra a justiça, né? E fazer o quê? Não tem o que fazer. Ela é a imagem, ela é vítima, a gente já não faz isso. A gente, quando vê a justiça acontecer, a gente não aplaude. A gente não aplaude, mas a gente fala, seja feita a vontade de Deus. Infelizmente, tem que ser feito. Mas né, a gente compartilha ali de estar, né, resignados a essa realidade. Temos que deixar acontecer a justiça, seja ela qual for, né? Os homens estão muito atrevidos, realmente. Nessa época, principalmente, muitos detalhes de, né, muita coisa acontecendo que a gente nem entende, né, na área mundial, né, de guerras mundiais terríveis que teve. Então, é muita informação que a gente nem consegue, assim, absorver tudo que aconteceu nessa época. Imagina o que Jesus via nesse momento, né? A guerra que estava contra a igreja, a perseguição contra a igreja não sendo mais ouvida de forma alguma, sendo, na verdade, perseguida, destruídas as igrejas, demolidas as imagens, tantas outras coisas acontecendo. Então, foi muito terrível. E ele quer mesmo derramar essa espada sobre as nações, porque não tem o que fazer, de tanto que a situação está muito complicada, né? No outro trecho, 304, 1º de agosto de 1900, a humanidade de Jesus é o espelho da divindade. Então, pelo menos um trecho aqui, eu acho que tem alguma informação pra gente. E vai ter castigos também. Continua meu adorável Jesus, vindo poucas vezes e por pouco tempo. Esta manhã me sentia toda aniquilada e quase não me atrevia a ir em busca do meu sumo bem. Mas ele sempre benigno veio e, querendo me infundir confiança, me disse: Minha filha, diante de minha majestade e pureza, não há quem possa estar de frente, mas todos estão obrigados a estar por terra e golpeados pelo fulgor de minha santidade. O homem gostaria de quase fugir de mim, porque é tal e tanta sua miséria que não tem coragem para sustentar-se diante do ser divino. Então, fazendo uso da minha misericórdia, eu assumi minha humanidade.
Aqui, atenuando os raios da divindade, é meio para infundir confiança e ânimo ao homem para vir a mim, o qual, pondo-se de frente à minha humanidade, que expande raios atenuados, né, mais leves da divindade, tem o bem de poder purificar-se, santificar e até divinizar em minha própria humanidade divinizada. Por isso, tu estás sempre de frente para a minha humanidade, tendo-a como espelho no qual purificarás todas as tuas manchas, e não somente isto, mas como espelho no qual, refletindo, adquirirás a beleza, a pouco irás adornando-te à semelhança de mim mesmo. Porque é propriedade do espelho fazer aparecer dentro de si a imagem similar àquela a quem se olha nele. Se assim é o espelho material, muito mais é o divino, porque minha humanidade serve ao homem como espelho, para olhar para a minha divindade. Eis porque todos os bens para o homem derivam da minha humanidade. Então é muito importante essa parte. Essa parte são informações muito importantes para entendimento da divina vontade. Ao dizer isso, sentia-me confiante, que me veio o pensamento de querer falar-lhe dos castigos. Talvez me ouvisse e fizesse a tentativa de se aplacar completamente. Mas enquanto me dispus a isto, como um raio desapareceu, e minha alma, correndo atrás dele, se encontrou fora de mim mesma, mas não o pude reencontrar mais. E com grande amargura minha, vi muitas pessoas que iam às prisões, a outros sectários que saíam para atentar contra outras vidas de reis e de outros chefes. Via que se consumiam de raiva, porque lhes falta o meio para sair entre os povos e fazer matança. Sem dúvida, chegará seu tempo. Depois disso, eu me encontrei em mim mesma, toda oprimida e aflita. Então, a situação tá muito feia mesmo, hein? Meu Deus, esses castigos aí. E essas pessoas tão amargas, dragões, bestas, né? E pessoas sendo presas, outras que estavam saindo para tentar contra outros reis, né? Governantes e outros chefes de governo, né? Olha, muita coisa, gente. Meu Deus do céu. Mas a parte aqui interessante para nós é sobre a humanidade de Jesus, né? Que é a humanidade dele. Ele explica por que ele veio como homem. É muito importante entender isso. Então vamos ler de novo e tentar compreender com a palavra dele mesmo, né? Ele fala que diante da minha majestade e pureza, né, da divindade dele, não há quem possa estar de frente. Então o homem não pode se aproximar de Jesus quando ele está na imagem pura dele da divindade, né? Os olhos dele são olhos de fogo. Se alguém olhar, vai ter muito medo dele, não consegue, né? Cai por terra e não consegue, né, lidar com aquela realidade majestosa, toda grandiosa e pureza santa, né? Não tem como. Então o homem quer fugir de Jesus, tem medo, um medo muito grande, quer fugir, porque é tal e tanto a sua miséria que não tem coragem de sustentar-se diante do ser divino. Então, para amenizar, para atenuar, né, essa realidade, ele faz uso da misericórdia, assumindo a humanidade. E a humanidade de Jesus atenua esses raios da divindade. Parece ternuroso, cheio de amor, né? Um olhar mais compassivo, mais, né? E é meio para infundir confiança e ânimo no homem para ele vir a mim. Então, nós podemos aproximar de Jesus melhor, com mais tranquilidade, com mais coragem, por causa da realidade dele estar na sua humanidade. O qual, pondo-se de frente à minha humanidade, que expande raios, atenuando-os, né, atenuados, mais frágeis, né, mais leves da divindade, tem o bem de poder purificar o homem, santificar o homem e até divinizar, né, em sua própria humanidade divinizada. Por isso, tu estás sempre de frente para a minha humanidade, tendo-a como espelho no qual purificarás todas as tuas manchas, né? Então a gente olha para Jesus e consegue ter essa graça, né? Receber essa ação divina dele, né? Para que possamos, através desse olhar dele, desse reflexo que ele nos traz, nos purificar. E não somente isso, mas como espelho no qual, refletindo, adquirirás a beleza e pouco a pouco, lá, irás adornando-te a semelhança de mim mesmo. É pouco a pouco, de uma hora para outra a gente não consegue. É de pouco em pouco você vai recebendo as virtudes de Jesus, né, se autodominando, sendo mais manso, humilde de coração, sendo mais calmo, tendo uma palavra mais amiga, mais atenuada no jeito de falar e tudo mais. Porque é a propriedade do espelho fazer aparecer dentro de si imagem similar àquela que se olha nele. Então, pouco a pouco, de tanto você se absorver em Jesus, absorver, configurar a ele, se fundir com ele, você vai mostrando mesmo uma aparência mais parecida com a dele, né? Isso é uma bênção e é uma graça absurda que a gente precisa buscar de todo o coração, né? Se assim é o espelho material, muito mais é o divino, porque minha humanidade serve ao homem como um espelho para olhar para a minha divindade. Uau! Eis porque todos os bens para o homem derivam da minha humanidade. Tudo que vem de bom vem para dar a vida de Jesus humana na Terra, né? Então a gente precisa muito entender o que significa a humanidade, a divindade, saber entender o que significa isso, porque tem, assim, muita informação nesse contexto para a vida na divina vontade. Jesus fala que usa da humanidade dele. Eu acabei de ler um trecho agora lá no TikTok, em que nós, filhos da divina vontade, que vivemos na divina vontade, temos exatamente o mesmo poder perante a divindade que tinha Jesus Cristo.
quando ele estava na Terra, que a gente usa da humanidade dele, que a humanidade dele é doada para nós, e a gente, todos os atos na divina vontade que nós fazemos têm o mesmo exato poder de amenizar a justiça, do mesmo jeito com o poder do Cristo. É muito grande esse mistério, e a gente tem que abraçar isso de todo o coração. Amém? Jesus, eu confio em vós, fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina na minha alma. Dá-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Veja os ataques à igreja na guerra da China. Encontrando-me toda preocupada por meu miserável estado, especialmente de que este não fosse mais a vontade de Deus, considerando como sinal certo o escasso sofrer e suas contínuas privações? Nada a ver, né? Enquanto estava consumido pelo meu pequeno cérebro nisto, esforçando-me em sair desse estado, meu sempre bom Jesus, como relâmpago, se fez ver e disse-me: Minha filha, o que queres que eu faça? Diga-me. Eu farei o que você quer. Ante essa proposta tão inesperada, não soube o que dizer. Sentia tal confusão de que o bendito Jesus deveria fazer o que eu queria, enquanto que sou eu a que deve fazer o que ele quer. Olha que interessante. Que fiquei muda. Então, a ver que eu não dizia nada, como o relâmpago fugiu. Eu, correndo atrás dessa luz, me encontrei fora de mim mesma, mas não encontrei e girei pela terra, pelo céu, pelas estrelas, e agora chamava com a voz e agora com o canto, pensando entre mim que o bendito Jesus, ao ouvir minha voz e meu canto, ficaria ferido e com certeza o encontraria. Agora, enquanto girava, vi a matança cruel que se continha a fazer na guerra da China. As igrejas demolidas, as imagens de Nosso Senhor lançadas por terra. Isto é nada ainda. O que me deu mais espanto foi ver que se agora o fazem os bárbaros, os leigos depois o farão. Os falsos religiosos que desmascarando e fazendo-se conhecer quem são, unindo-se com os inimigos abertos da igreja, né? É religiosos unidos ao comunista, né? Os comunistas, né? Na igreja também, né? A gente vê muito isso pela teologia da libertação, né? Muito isso. Fazendo-se conhecer quem são, unindo-se com os inimigos abertos da igreja, darão tal assalto que parece incrivelmente humano. Há quantas mortes mais cruéis ainda. Parece que eles juraram entre eles terminar com a igreja. Então é a guerra contra a igreja, né? Que a gente vê assim que o comunismo bate de frente com a igreja, porque a igreja ela prega totalmente contra o comunismo, né? O comunismo é totalmente ateu, é o homem mesmo no centro, né? Então, assim, eles são totalmente contra o que se prega, né? Contra as verdades de Jesus. Deus não pode entrar para eles, né? Deus não mistura com isso, eles não aceitam, né? Deus, né? De forma alguma, e nem a igreja, né? Deve se misturar com o comunismo, porque não tem nada a ver, né? O comunismo é totalmente contrário às leis, aos mandamentos, né? Eles querem uma libertinagem, chamando de liberdade. Então, assim, é totalmente um homem no centro e, assim, se adorando, né? Os seus pensamentos, os seus, né, ideologias, enfim. Então, é totalmente... E a igreja é o que faz ainda frente, né? Que é muito forte, né? A graça que está sobre a igreja é muito importante, porque ela vai totalmente contra, né? E vai ensinar o homem totalmente o contrário do que os comunistas ensinam, né? A igreja vai ensinar o que é correto, né? E o que o homem realmente tem que buscar. Só que aí eles têm aquele pensamento, né? E Deus permitiu isso também, porque Deus também quer, assim, dentro da própria igreja, quer purificar, né? A gente vai sempre ter o joio também lá, né? Então, Deus permitiu acontecer isso também, porque eles pensaram, vamos infiltrar na igreja, então, porque assim a gente divide os membros, né? Infiltrando em tudo que eles fazem, é mais fácil para você conquistar, né? E Deus permitiu isso também, porque Deus quer saber quem realmente vai ser um sacerdote por ele, ou quem vai querer ser comunista, né? Quem gosta do comunismo, desses ideais, e quem realmente está ali por Deus mesmo. Então, Deus quer conhecer os corações. Então, tudo isso também é permitido por Deus, para a purificação da igreja, os próprios membros, né? A igreja fala no livro do céu que a igreja seria lavada, né? Pelo sangue derramado pelos próprios membros da igreja, né? Então, essa guerra que a gente vê assim, uns contra os outros, é permitida por Deus e Deus usa dos próprios leigos para purificar a igreja. Então é necessário, tudo está acontecendo, né?
e ver aqueles que realmente têm uma vocação verdadeira, estão por Deus, ou aqueles que estão com propósitos mundanos, né? Então, e aí ela viu a China, né? E a gente, né, tá vendo, parece assim que o nosso tempo, né? A gente viu, eu mesmo já vi muitas notícias assim, vídeos mostrando lá os chineses, né? Derrubando igrejas, pegando a cruz e fazendo exatamente o que está falando essa visão aqui. Eu vi mesmo nos jornais, né? Então nós podemos testemunhar que é real o que está falando aqui, né? Essa visão da Luísa é muito real. E assim, eles são declaradamente, né, contra a igreja. Lá, as igrejas que ficam abertas, é a que eles decidem e eles dão tipo um. Tem toda uma regulação lá, né? Porque os padres podem falar o que eles deixam eles falarem. Entendeu? Eu tava vendo isso numa reportagem, né? O cara apresentando as igrejas na China, as católicas que tem lá. Porque tem, mas é controlada pelo Estado. E aí ficou uma placa no lado de fora da igreja, e aí eles escrevem assim, que durante as visitas de turistas, é proibido qualquer pessoa lá dentro estiver em oração, fazendo qualquer coisa, não pode estar acontecendo um texto, nada lá. Então, assim, o que tem lá é tudo controlado. Eles têm que. Ai de quem. Ai deles, vocês falam alguma pauta que vai contra a pauta comunista. Ai do padre. Até eles querem escolher seus próprios bispos, né? Então, é coisa assim. É terrível. A vida do cristão na China, muitos têm que ficar escondido em catacumbas, fazer missões secretas, né? E são mortos, né? São considerados inimigos políticos. E os cristãos são as pessoas mais passivas, né? As que é mais amiga do Estado, se a gente for olhar, né? Que o próprio. A gente estava lendo um tempo atrás, meditando São Justino, né? Que ele mesmo fez essa defesa, né? Falando que não tem melhor. Porque eles falavam assim, né? Ah, os cristãos é inimigo do Império Romano, né? Ficava inventando essas coisas. É inimigo do imperador. Ele falava, não, na verdade, os cristãos, eles vivem os preceitos mais corretos. Eles são os mais cívicos que existem, mais morais que existem. Então, eles sabem separar a autoridade, né? Então, sabe respeitar a autoridade melhor do que qualquer outro, né? Ele defendendo isso, né? Os cristãos. E realmente são pessoas passivas, são pessoas que respeitam. Então, são mentiras, né? Que eles inventam. Eles são os intolerantes, né? Mas eles falam que é o cristão que é intolerante, né? Entendeu? Porque eles querem que eles mudem a Bíblia, querem que muda tudo, né? Nada de proibir nada, nada de pôr mandamento. Eles querem mudar tudo. Se deixar, eles querem escrever outra Bíblia, né? Então, é claro que a igreja não vai se submeter aos homens, porque ela está para submeter a Deus. E Jesus falou: não tema aqueles que matam o corpo, porque eles não podem fazer nada com a alma. E que a igreja é uma pedra, né? Está sobre um alicerce que Deus colocou e edificou. Isso, ninguém pode destruir ela, né? A igreja está no poder de Deus, né? Então, é Ele que sustenta ela, né? Ela pode, como um barco, né? Que está no mar, passar pela tempestade, né? Mas quem mantém esse barco é Deus, né? Quem está no controle de tudo é Deus. Então são tempestades que a igreja está enfrentando. E o comunismo é o inimigo que Nossa Senhora lá de Fátima já falou. Que a Rússia espalharia seus males pela terra, né? Que tem a ver, tá lá ligado à União Soviética, tudo que começou lá atrás, né? As revoluções que vieram, tudo tem a ver com o que a gente está vendo agora, né? Então, assim, essas revoluções, né? Então, assim, são os inimigos, mas Deus permite, tá? É para purificação mesmo, tá bom? Para que assim se confirme mais também na fé aqueles que se dizem, né, cristãos, né? É na perseguição que você mais vai provar também a sua decisão, se ela é verdadeira, né? É nas contrariedades. E como ela é inimiga do mundo, Jesus falou: se o mundo, o sinal claro de que vocês estão comigo é se o mundo odiar vocês, porque se o mundo gostar de vocês, tem algo de errado, né? Então fizeram assim com Jesus, não vai ser diferente. A igreja, que é a esposa de Cristo, né? Então vamos lá. Aí vai falar, ó, quantas mortes mais cruéis ainda, parece que eles juraram entre eles terminar com a igreja. Isso é a soberba, né? Soberba do homem, né? Eu vou destruir Deus, eu vou destruir as coisas de Deus. Não, né? É a soberba. Mas o Senhor tomará vingança deles, destruindo-os por isso. Sangue por uma parte e sangue por outra. Então me encontrei dentro de um jardim que me parecia que era a igreja. E dentro havia uma multidão de gente sob o aspecto de dragões. Não, dentro da igreja, hein? De dentro que ela viu. Ela não viu nem os inimigos fora, né? De dentro, né? De víbora e de outros animais enfurecidos. Então, se essas pessoas pudessem ver as suas almas, elas iam ver como elas são, né? Quando elas atacam a igreja, elas estão sendo os dragões, são as víboras, uns animais
enfurecido. Se elas pudessem ver as almas delas, elas iam ver uns bichos pretos, assim, tentando atacar a igreja, né? Entendeu? Se elas vissem realmente quem elas são por elas mesmas, é isso que elas iam ver, né? Que devastando aquele jardim, logo saindo dele, formava a ruína das nações. Enquanto via isto, encontrei o meu amado Senhor nos meus braços e disse-lhe: finalmente deixaste te encontrar. És tu verdadeiramente o meu amado Jesus? E ele: sim, sou eu, teu Jesus. Eu queria dizer-lhe que livrasse tantas pessoas, mas ele, não me fazendo caso, toda aflita acrescentou: minha filha, estou bastante cansado. Vamos para a cama descansar, se queres que me entretenha contigo. Então é para ela consolar ele, né? E aí, em relação às pessoas, bom, quando ela vê uma cena dessa, ela tem que pensar. Não é que ela vai aplaudir o castigo e falar, isso mesmo, que delícia, castiga eles, mas ela vai perceber que é o melhor por causa disso, né? Por causa dessa realidade. Olha o homem aí, ó, olha o aspecto dessas pessoas aí, ó. Dragões, víboras, animais enfurecidos. É muito pior se ficarem assim, né? Então os castigos são um bem. E Jesus quer alívio, né? Ela é para ser para ele, é aquilo que ele precisa, né? Então, eu temendo que fosse embora, fiz silêncio, fazendo dormir. Que bonito, né, gente? Que lindo. Logo depois, reentrando com o meu interior, deixando-me reanimada, assim, mas extremamente aflita. Fazendo Jesus descansar, né? Nossa Senhora. E como nós fazemos Jesus dormir também, né? Se a gente ficar pensando em nós, agitado, aí Jesus não vai dormir, né? Com certeza não. Aí vai ter que ficar, filha, calma, o que que é isso, né? Parece que ele que vai ter que cuidar da gente, né? E não a gente dele, né? É, então a gente também tem que fazer dormir como, né? Descansar dentro de nós e aceitando, se conformando à vontade dele, junto com ele em tudo, concordando com o que ele faz, né? E seguindo em frente na missão que ele nos dá, né? Então Luísa detém a espada da justiça. Passei a noite um dia inquieto. Desde o princípio me sentia saindo de mim mesma, sem que pudesse encontrar meu adorável Jesus. Não via mais que coisas que me davam terror e espanto. Via que a Itália se levantava o fogo e outro se levantava na China. Então, os países em guerra, né? Um contra o outro, né? Um monte de fera, né? Que pouco a pouco, unindo-se, se confundiam num só, né? Neste fogo, vi o rei da Itália morto subitamente, por engano. Isso era como que um meio para avivar e engrandecer o fogo. Em suma, vi uma rebelião, um tumulto, uma matança de pessoas. Então, muita violência, né? Meu Deus do céu, que cena horrível, né? Meu Deus do céu, só desastre, né? Que ela estava vendo. Só coisa ruim. Às vezes também Jesus pega a gente para isso, né? Permite sonhos, permite situações, né? E a gente vê notícias que você fala, meu Deus, é só rebelião, só desastre, só matança. Matança daqui, matança dali, né? Só loucura, gente louca pra lá e pra cá, né? E às vezes a gente vive isso também, tá? Que Deus usa, né, pra reparar, né? Pra reparação, a gente vê essas coisas, né? Tendo visto essas coisas, senti-me em mim mesma e senti rasgar minha alma. Então a gente também sente muita dor, né? Até me senti morrer, muito mais que não vi o meu adorável Jesus. Depois de muito esperar, se fez ver com a espada na mão, em ato de usá-la contra as nações. Nossa. Eu toda assustada e sendo um pouco atrevida, peguei a espada com a mão e disse, não, sim, o que fazes? Não vê quantas aflições aconteceram se usar essa espada? O que mais me aflige é que vejo que toma no meio da Itália, né? Ah, Senhor, se apresse. Tenha piedade das suas imagens. Meu Deus. Jesus amado. Aí, continuando aqui, Senhor, o que fazes? Não vê quantas aflições aconteceram se usar essa espada? O que mais me aflige é que vejo que toma no meio da Itália. Ah, Senhor, se apresse, tenha piedade de suas imagens. Se você diz que me ama, poupe-me desta terrível dor. Enquanto isso dizia, detinha a espada com toda a força que podia. Jesus, dando um suspiro todo aflito, me disse, minha filha, deixa cair sobre as nações, porque não posso mais. E eu, a tomando mais forte, não posso deixá-la, não tenho coragem para fazê-lo. E ele, não te disse muitas vezes que sou obrigado a não te fazer ver nada? De outra maneira, não sou livre de fazer o que quero? Complicado, né, gente? É interessante, né? Porque quando Jesus aparece, né? Aí ela não deixa ele castigar. É o ofício dela de vítima, né? Se opor à justiça. Então, Jesus permite. Se ele apareceu para ela, ele já sabia que ela ia fazer isso, né?
Aí ele fala, tá vendo, filha, por que que eu não posso aparecer pra você, senão você fica querendo me deter, né? Mas interessante que ele falou assim, ó, e tá falando assim, que quando ela aparece, né, aí fala assim, não te disse muitas vezes que sou obrigado a, ele fala que eu não posso deixá-la. Peraí, desculpa, eu me perdi. Ai, aqui eu não te disse muitas vezes que sou obrigado a não te fazer ver nada. De outra maneira, eu não sou livre de fazer o que quero. Mas ele não é muito livre, né? Dá a impressão assim que quando ele faz a justiça, ele é mais livre. Entende? Quando não tem quem se opõe a ele. Porque mesmo ela sendo vítima e ela foi colocada ali por uma obediência, seu povo, vamos dizer assim, né? Para poder sofrer ali. Mas ele é mais livre castigando, mesmo que isso seja difícil. Mesmo que cause dor. Jesus está sendo mais livre, de certa forma, do que se a gente virasse e falasse assim, né? Porque a Sara, porque a gente, nós, não somos assim colocados para esse ofício. Isso é a Luísa. Tem que comparar com ela. A gente não fica se opondo à justiça, a gente não fica batendo palma, como foi falado, mas a gente também não se opõe à justiça, né? Mas assim, ele parece que é mais livre assim. Ele que fala, sou mais livre de fazer o que eu quero. Então, a gente aceitando a forma dele de fazer, é muito mais se a gente rezasse para pedir assim, Senhor, sei lá, cai sobre mim, né? Assim ele está muito mais livre, porque tem alguém que conhece, que concorda com ele, que entende o bem que está fazendo através daquelas cruzes. Então ele pode ser mais livre de castigar, mesmo que a gente fale assim, Jesus, o que está acontecendo na Terra? É muita coisa que está acontecendo. Parece que de uma hora para outra as notícias estão uma pior que a outra, é uma explosão de acontecimentos. Quando você mal está digerindo uma situação, já tem outra. Depois vem outra. Depois vem outra. Depois vem outra. Mas parece que está mais à vontade agora, né? Se for olhar nesse sentido, né? Porque ele está fazendo isso com propósito, né? E é sempre bem, né? Mandar as cruzes, né? Então, enquanto isso dizia, baixou o braço com a espada e pôs-se em atitude de acalmar de sua ira. Então, é como se antes você tivesse que dar mais misericórdia e desse mais tempo, né? Agora é mais a justiça mesmo, muito poderosa agindo, né? Então, agora ele não tá tão assim controlando mais igual antes. Interessante, né? Então, pouco depois desapareceu e eu fiquei com um certo temor. Quem sabe, talvez se me deixar ver, me puxasse a espada e a usasse sobre as pessoas. Ó Deus, que angústia, só de lembrar. E o próximo trecho aqui. A humanidade de Jesus é o espelho da divindade. Castigos. Continua meu adorável Jesus vindo poucas vezes e por pouco tempo. Esta manhã me sentia toda aniquilada e quase não me atrevia a ir em busca do meu sumo bem. Mas ele sempre benigno veio e, querendo me infundir confiança, me disse: Minha filha, diante de minha majestade e pureza, não há quem possa estar de frente. Mas todos estão obrigados a estar por terra e golpeados pelo fulgor de minha santidade. Então, nós mesmos não somos capazes de se aproximar assim, de Deus por nós mesmos, de vê-lo, de contemplá-lo. Meu Deus, é muito forte, né? Nós, por nós mesmos, diante dele, a gente não consegue olhar para a própria face dele, né? Um homem gostaria de quase fugir de mim, porque é tal e tanta sua miséria, que não tem coragem para sustentar-se diante do ser divino. Então, fazendo uso de minha misericórdia, assumi minha humanidade. Olha que lindo. Misericórdia de Deus, até no sentido assim, de que se ele baixasse com a sua divindade, seria uma violência muito grande para nós que somos meras criaturas. A gente não aguentaria, né? Então, a misericórdia dele, né, que não quer assim nos assustar, né, que não quer nos perder, que não quer nos intimidar, de certa forma, ao contrário, que quer nos alcançar, né, se fez homem. Como nós não poderíamos, por nós, subir à altura dele, ele, por ser Deus e pode tudo,
sendo grande, também pode se fazer pequeno, né? Pode se abaixar na nossa pobreza, na nossa pequenez. Nós não podemos, nós irmos até a altura dele, mas então a misericórdia foi ele se abaixar, né? A humildade de Deus é ele se abaixar até a nós, assumindo a nossa natureza. É lindo. Então, fazendo uso de minha misericórdia, assume a minha humanidade, aqui atenuando os raios da divindade, e meio para infundir confiança. Então, ele não queria nos assustar, porque senão a gente nem ia conseguir ouvir ele, né? Não ia conseguir. Então, é um amor de Deus muito grande, né? E anima o homem para vir a mim, né? Porque a humanidade de Jesus faz a gente pensar assim, ó, ele é igual a gente, né? Olha, carne da minha carne, tipo assim, né? Não é um ser estranho, né? Porque assim, Deus não é para ser visto, ele é grande, sim. Deus é grande, Deus é. Mas nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas como a gente entenderia isso se ele aparecesse de uma forma assim muito brilhosa, mostrando todo esse poder, né? Que vai muito além da nossa natureza humana, né? E como a gente ia conseguir se identificar com ele? A gente sendo tão, a gente olhar para nós e falar, vem um, um mosquito me pica, né? Dói. Vem uma, se eu cortar com alguma coisa, sai sangue, eu sangro, eu morro, eu caio, eu ando até um certo ponto, mas não posso estar em vários lugares ao mesmo tempo. Tantas coisas que o ser humano olhar e não ia se ver semelhante, nem um pouco. E ele olharia Deus não como um igual, no sentido de imagem, semelhança, de se aproximar. Entendeu? Ele ia até idolatrar Deus, assim, mas de um jeito esquisito. E não ia adorar mesmo Deus. Seria uma adoração, como que eu posso dizer assim? Seria uma adoração é, distante, né? Como que eu posso ver isso? Como alguém que está assim, põe ele no vitral. Oh, majestade! Nossa! Nossa! Sabe? Nunca teria familiaridade com ele. Você veria ele como uma coisa assim, inatingível, inalcançável, inacessível, que você só ia ficar olhando assim para ele, ó, paralisado. Como que eu posso dizer? Como uma força suprema que vem, né? E que você fica, que lindo, que maravilhoso. Não, ele não ia ser amado mesmo, tá? Porque você sempre se sentiria inferior. Não, entendeu? Porque você sentir assim, que o seu dever com ele é sempre ficar assim, majestade, vossa senhoria, pode entrar, pode chegar. Então, assim, como ele ia conseguir criar um vínculo familiar com você, te chamar de irmão, você nunca ia aceitar, né? Como ele ia te chamar de filho, né? Você não ia aceitar, você ia fugir, né? Como você ia sempre ver ele como alguém que tá, sabe? Vocês entenderam, né? Não tô achando as palavras para explicar, né? Mas é o que eu tô, né, tentando falar. Ia ser uma coisa assim. Ele não ia receber a verdadeira adoração de um Deus. Dentro do plano original, dentro da verdade. De um pai com filho. De uma adoração, sim, que você reconhece a grandeza dele, mas que você tem coragem de sentar do lado e conversar. Que você tem coragem de se relacionar. Que você tem coragem de olhar nos olhos. Que você tem coragem de conversar como você conversa com seu marido e seu filho. Como você vai se relacionar com Deus, como você se relaciona com seu marido e com seu filho, se você vê ele, não, entendeu? Então Jesus se encarna, né? Assume essa, mostrando-se, né, frágil, né? Para que a gente possa ver, olha, ele também sofre, ele também sente frio, sente fome, sente sede. Olha, ele passou por, você vai conseguir assim se ligar a ele e perceber que ele passou por sofrimentos que você passa. Então você não vai se sentir diferente dele, porque essa diferença distancia. E a relação que Deus tem conosco desde quando ele criou Adão, qual que é a verdade que já estava infundida no Adão quando Deus soprou sobre ele? Quando Adão abriu os olhos, qual que é a primeira coisa que ele disse quando ele contemplou a Deus? Ele disse, meu pai, meu Criador. Então ele reconheceu a divindade, ele reconheceu que ele era criatura, autor da minha vida.
eu te amo. Como você diria essas palavras, né? Então, assim, entendeu? Então é muito forte, né? Então ele assumiu, né, para se aproximar de nós, né? Como se fosse assim, né? Se eu posso dizer assim, vamos supor que eu sou Deus e eu tô vendo umas formigas. Aí eu vou e se eu aparecer eu, grandona assim, as formigas vão correr de mim, né? Aí eu sou grandiosa, mas eu quero mostrar também que eu criei elas para ter que elas não são diferentes, claro, é só um exemplo. Aí eu vou e me transformo numa formiga e vivo como elas vivem para elas me verem como igual, entendeu? Então, para dar esse ânimo, essa confiança no homem de se aproximar de Deus. Por isso que ele fala, quem me vive é o Pai, né? O qual, pondo-se de frente à minha humanidade, que expande raios atenuados da divindade, tem o bem de poder purificar-se e santificar. Então, não só para você, ai, Jesus é igual eu, então Jesus come, então eu posso comer, encher a barriga que eu tô sendo como Deus, não. Ah, Jesus se fez homem para mostrar para nós que tá tudo bem na nossa humanidade. Vamos viver no selvageria aqui, sendo homem, não tem problema, porque nós somos miséria mesmo. E Jesus se humanizou para mostrar isso. Não, mentira. É para se aproximar de nós, porque até a parte humana que nos criou não tem pecado nisso, né? Mas também para, através da humanidade dele, a gente conseguir acessar a divindade. Se ele aparecesse como tal e como ele é, a gente não conseguiria. Então ele fez de um jeito para se aproximar de nós e através da vida dele, dos méritos dele, a gente chega até Deus, a divindade. Então ele fala que ao se buscar se assemelhar a mim, ao se aproximar de mim, eu vou expandir raios de divindade, né? Raios de humanidade. Ah, quanto mais eu convivo com Jesus, mais humano eu sou. Cuidado, espera aí, tem alguma coisa errada aí, porque você deveria ser mais divino. Ah, a lição que Jesus deixou na terra aqui foi tornar o homem bem humano. Mentira, não é, né? Então, que expande raios atenuados da divindade tem o bem de poder purificar-se, santificar, porque só mesmo por Jesus. A gente não, como o padre Paulo Ricardo estava explicando, né? Nós não podemos amar a Deus só por meio de Jesus, tá? De purificar por nós mesmos, a gente não pode viver santidade nenhuma, lutar contra nada. É tudo por ele, né? Santificar e até divinizar em minha própria humanidade divinizada. Tá vendo? Por isso tu estás sempre de frente para a minha humanidade, tendo-a como espelho, a qual purificarás todas as tuas manchas. Então, por meio da vida de Jesus, da gente conhecer cada vez ele mais, ele próprio vai fazendo esse trabalho, né? E nós nos tornando cada vez mais parecida com ele. Na forma de ser, na forma de agir, de se comportar, né? Ele vai nos moldando, né? Ele é perfeito, nós não somos perfeitos, nós somos pequenos. Mas Jesus, ele vai nos aperfeiçoando. Ele fala que trabalha passo a passo, aos poucos, a perfeição em nós, né? Então, ele vai moldando a nossa pessoa. Ele fala que quem vive na divina vontade vai perdendo a sua personalidade, até na personalidade dele. Mas esse trabalho, ele vai fazendo em nós, né? Então, através das purificações, das próprias situações também que permite na nossa vida para exercitar isso, né? Então, e não somente isso, mas como espelho na qual refletindo adquirirás a beleza. E pouco a pouco irás adornando-te a semelhança de mim mesmo. Então, você vai tendo os pensamentos dele, a forma dele de ser. Aos poucos vai também baixando algumas coisas que é da sua natureza, né? Por exemplo, se você é uma pessoa que se ira muito, eu sou uma pessoa que me iro muito. Mas aos poucos eu creio, né, que Jesus ele vai aperfeiçoando nas situações e vai moldando para que eu não me ire tanto mais, para que eu consiga falar de uma forma assim não tão irada mais, mas com sabedoria, como Jesus, que Jesus tem equilíbrio. Aí talvez em outras situações eu já não vou ficando tão irada, né? Eu vou tendo já aquela luz, aquela sabedoria para falar como Jesus se comportaria nessa situação e ficaria tão nervoso. Então, de repente, ele vai me ensinando, me aperfeiçoando, né? Porque aí você vai tendo a semelhança dele, né? Porque a propriedade do espelho faz aparecer dentro de si a imagem similar àquela de quem se olha nele. Se assim é o espelho material, muito mais o divino. Porque minha humanidade serve ao homem como espelho para olhar minha divindade. Meu Deus, isso é muito grande, né? Em Jesus a gente encontra tudo, né? Porque tem pessoas que olham para Jesus e só conseguem ver a humanidade dele, não ascende, né? Não sobe. É porque por isso tem que conhecer Jesus completo, por isso que a gente lê a vida íntima,
Porque a gente não pode conhecer Jesus só pelo ver externo. Mas por que ele disse tal coisa? Para quê? Com qual intenção? Que reparação que ele estava fazendo? E ele deixou os livros aí, né? A palavra, ele é o verbo, ele deixou a palavra. E é conhecendo essa palavra, nós estamos adentrando a humanidade de Cristo, né? Nós estamos adentrando nele, né? E quem vê ele vê o Pai, porque ele não vai ser diferente do Pai, né? Então, é muito grande, né? Se serve ao homem como espelho para olhar para a minha divindade. Eis porque todos os bens para o homem derivam da minha humanidade, porque tudo está em Jesus, né? Tudo está nele. Ele absorveu tudo dele, então nós tomamos dos méritos dele. Esses méritos são conhecimentos. Esses méritos são informações da divindade. Os méritos de Cristo são luzes sobre a divindade, são luzes sobre a vida dele, são luzes sobre ele. Como ele pensa, como ele sente, né, em várias situações, como ele é, né? Ao dizer isso, senti-me confiante que me veio o pensamento de querer falar dos castigos. Talvez me ouvisse e fizesse a tentativa de aplacar completamente, mas enquanto me dispus a isto, como o raio desapareceu e minha alma correndo atrás dele se encontrou fora de mim mesma, mas não pude reencontrar mais. E com grande amargura vi muitas pessoas que iam às prisões e a outros sectários que saíam para atentar contra outras vidas de reis e de outros chefes. Nossa, só mais confusão ainda. Jesus amado, vi que se consumiam de raiva porque lhes falta meio para sair entre os povos e fazer matança. Sem dúvida chegará o seu tempo, então Deus está segurando eles ainda, né? Depois disso, eu me encontrei mim mesma toda oprimida e aflita. Amém. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 3, capítulo 102 a 104. Vejo os ataques à igreja na guerra da China. Encontrava-me toda preocupada por meu miserável estado, especialmente de que este não fosse mais vontade de Deus, considerando como sinal certo o escasso sofrer e suas contínuas privações. Enquanto estava consumindo meu pequeno cérebro nisto e esforçando-me em sair deste estado, meu sempre bom Jesus, como relâmpago, se fez ver, dizendo-me: minha filha, o que queres que eu faça? Diga-me, eu farei o que você quer. Ante esta proposta tão inesperada, não soube o que dizer. Sentia tal confusão de que o bendito Jesus deveria fazer o que eu queria, enquanto que sou eu a que devo fazer o que ele quer, que fiquei muda. Então, ao ver que eu não dizia nada, como o relâmpago fugiu, e eu correndo atrás dessa luz, me encontrei fora de mim mesma. Mas não o encontrei e girei pela terra, pelo céu, pelas estrelas, e agora o chamava com a voz, e agora com o canto, pensando entre mim, que o bendito Jesus, ao ouvir minha voz e meu canto, ficaria ferido e com certeza o encontraria. Agora, enquanto girava, vi a matança cruel que se continua a fazer na guerra da China, as igrejas demolidas, as imagens de Nosso Senhor lançadas por terra. E isto é nada ainda. O que me deu mais espanto foi ver que se agora o fazem os bárbaros, os leigos, depois o farão os falsos religiosos, que desmascarando e fazendo-se conhecer quem são, unindo-se com os inimigos abertos da igreja, darão tal assalto que parece incrível à mente humana. Oh, quantas mortes mais cruéis ainda! Parece que eles juraram entre eles terminar com a igreja. Então é o comunismo, né, lá da China. Tem esse pensamento, né, de acabar com as igrejas, de acabar com a religião. Eles falam que a religião é só um meio para poder manter o ser humano, domesticar o ser humano, tipo assim, que é tudo mentira, uma mentira que contam. E aí é totalmente, o pensamento comunista é totalmente sem Deus, sem Deus, sem Deus, sem Deus. E aí eles falam que é um bem comum, que não vai ter mais pobre e rico, é tudo igual, mas é tudo mentira. Num país comunista não tem isso. É o poder e o dinheiro concentrado no governo lá comunista e a população numa miséria. Então, é terrível, né? E é acabar com a religião. Acabar com a religião totalmente sem Deus.
Mas o Senhor tomará vingança deles, destruindo-os. Por isso, sangue por uma parte e sangue pela outra. Então me encontrei dentro de um jardim, que me parecia que era a igreja, e dentro havia uma multidão de gente sob o aspecto de dragões, de víboras e de outros animais enfurecidos, que devastando aquele jardim e logo saindo dele, formavam a ruína das nações. Meu Deus, então assim, infiltrou na igreja, né, essas víboras, dragões, e a parte da igreja saiu para as nações. Enquanto via isto, encontrei o meu amado Senhor nos meus braços e disse-lhe: finalmente deixaste encontrar, és tu verdadeiramente o meu amado Jesus? E ele, sim, sim, sou o teu Jesus. Assim, o que vem no meu coração para falar nesse trecho, nem, assim, essa situação, né, de ter pessoas na igreja, dentro da igreja, que estão lá, mas realmente não tá com Jesus, assim, de todo o coração, exatamente como Jesus fala, né, que ele quer, porque a pessoa tá lá, mas é falsidade, né, e aí, eu tava ouvindo ontem uma pessoa da igreja, sabe, doeu tanto, a pessoa contando uma piada, não achei graça nenhuma. Nossa, muito sem graça, muito ridículo. Ver uma pessoa da igreja que serve no altar falando isso, rindo desse tipo de situação. Ele falando assim, que o padre, falando de futebol, e falando dos padres que são apaixonados por futebol, que o padre, ele é tão apaixonado pelo futebol que ele vai com a camisa do time debaixo da roupa lá do padre, e ele fica na hora do jogo, assim, se tem missa na hora do jogo, ele vai, mas ele vai todo, sabe, ele tá ali, mas não tá, porque foi mais ou menos isso que ele falou, ele tá ali, mas não tá, mas ele tá preocupado com o time dele, se o time tá ganhando. E aí ele falando assim, um padre, não sei o quê, que ele ficava com o fone no ouvido. Gente, eu não sei, não sei se é verdade, se é mentira a história, mas enfim, ele tava contando isso achando engraçado. Não tem graça nenhuma. O padre, o sacerdote, o padre, persona Christi ali, celebrando a missa. E com fone no ouvido, ouvindo o jogo. Então, assim, alguém da igreja achar isso engraçado, não tem graça. Não tem nenhuma graça, enfim. Tem muita gente, acho que assim, que tá ali, mas não tem aquele amor, sabe? Aquele amor mesmo por Deus, que é o amor que Deus quer, com o mesmo amor que ele quer ser amado, que é o amor dele, né? Com o amor divino. Que não ama a Deus com o amor divino, acima de tudo. E, sabe, é muita coisa que acontece na igreja, muito triste, muito triste. Aí ele fala, aí ela falou, eu queria dizer-lhe que livrasse tantas pessoas, mas ele não me fazendo caso, todo aflito acrescentou. Então, assim, diante da própria igreja que é cristão, mas que não vive realmente como Cristo deseja, como ele quer, como é a vontade dele, que ele fala no evangelho, né, no evangelho desse domingo, que ele falou, que quem não amar a ele mais do que o pai, mais que a mãe, mais que a própria vida, né, não é digno dele. Que ele deu a real, como que ele quer ser amado, né, como que é um amor divino, não é um amor humano, é um amor divino, que ama ele mais do que a si mesmo, mais do que a própria vida. E aí, às vezes dentro da igreja mesmo, tem pessoas que amam mais o futebol, tá lá preocupado com o futebol, celebrando a missa, e preocupado com o futebol, tem uma paixão. Aí ele fala, nossa, ele é apaixonado pelo time, é louco pelo time, apaixonado pelo time. Na hora que o time dele tá jogando, ele não lembra de mais nada, é só isso que ele lembra. Tá acima de tudo. Tá acima de tudo. É muito triste, meu Deus. E a pessoa falar isso justamente no dia do evangelho, que Jesus fala do amor, né? Da gente largar tudo por ele. E essas coisas não tem graça, mas não tem graça. Aí ele falou, minha filha, estou bastante cansado. Vamos para a cama descansar se queres que me entretenha contigo. E eu temendo que fosse embora, fiz silêncio, fazendo-o dormir.
logo depois reentrando em mim, em meu interior, deixando-me reanimada assim, mas extremamente aflita. No volume 3, 30 de julho de 1900. Luísa detém a espada da justiça. Passei uma noite e um dia inquieta. Desde o princípio me sentia saindo de mim mesma, sem que pudesse encontrar a meu adorável Jesus. Não via mais que coisas que me davam terror e espanto. Não, a gente está vendo isso, né? Muitas coisas que causam terror e espanto na igreja, no mundo, no governo, nos países, nas nações, em todo lugar, nas famílias, a gente vê coisas que causam terror e espanto. Ainda assim, ainda está assim. Via que na Itália se levantando tem guerra, né? Tem guerra, tem um monte de coisa acontecendo na terra que causa terror e espanto. Via que na Itália se levantava um fogo e outro que se levantava na China, que pouco a pouco unindo-se se confundiam num só. Neste fogo via o rei da Itália morto subitamente por engano, e isto era como que um meio para avivar e engrandecer o fogo, a guerra, né? Acho que é como se fosse a guerra mundial, né? A guerra mundial, o fogo que ela via na Itália, na China, parece a guerra, né? E o rei morto, aí o rei morto faz ainda piorar mais a situação, avivar e engrandecer o fogo, né? A ira das pessoas. Em suma, havia uma rebelião, um tumulto, uma matança de pessoas. Tendo visto estas coisas, senti-me em mim mesma e sentia rasgar minha alma, até me sentir morrer, muito mais que não via meu adorável Jesus. Depois de muito esperar, se fez ver com a espada na mão, em ato de usá-la sobre as nações. Eu, toda assustada e sendo um pouco atrevida, peguei a espada com a mão e disse-lhe: Senhor, o que fazes? Não vê quantas aflições acontecerão se usar essa espada? O que mais me aflige é que vejo que toma no meio da Itália. Ah, Senhor, se apresse, tenha piedade de suas imagens. E se você diz que me ama, poupe-me desta terrível dor. E enquanto isso dizia, detinha a espada com toda a força que podia. Jesus, dando um suspiro todo aflito, me disse: Minha filha, deixa cair sobre as nações, porque não posso mais. E eu, tornando mais forte, não posso deixá-la, não tenho coragem de fazê-lo. E ele: Não te disse muitas vezes que sou obrigada a não te fazer ver nada? De outra maneira, não sou livre de fazer o que quero? E enquanto isso dizia, baixou o braço com a espada e pôs-se em atitude de acalmar-se de sua ira. Pouco depois desapareceu e eu fiquei com certo temor. Quem sabe, talvez, sem me deixar ver, me puxasse a espada e a usasse sobre as pessoas. Ó Deus, que angústia ao só me lembrar. Então a Luísa tinha esse estado de vítima, né, de acalmar, de se colocar ante a justiça e muitas vezes algumas vezes Jesus aparece para ela assim, falando: vou destruir tudo. Então assim, e ela detinha, né, essa ira, ela como vítima, sendo o próprio Jesus nela, era o próprio Jesus nela. Ele mesmo, né, nela, e ele se acalmava e não destruía tudo, aplacava a justiça, né, então, a gente não é como a Aline falou, não é que a gente fica aplaudindo a justiça, aplaudindo a justiça, não, aplaudindo o que está acontecendo, aplaudindo quando a gente vê flagelos, castigos, as cruzes, mas a gente fala: Fiat, amém, Senhor, seja feita a tua vontade, essa é a tua vontade, não fica lutando, né, com Deus, pegando a espada e lutando, né, a espada da justiça e lutando contra ela, mas entendendo, né, entendendo o propósito de tudo que Deus está fazendo, de tudo que Ele está permitindo, da vontade permissiva dele, da situação que está as almas, do que como o homem está rebelde, cada vez muito rebelde contra Deus, e o propósito dos castigos, né, a gente entende isso, e fala: faça-se, Fiat, e entende que Jesus falou que para vir o triunfo mesmo do reino, o reino já está na terra, ele já fez tudo, já fez tudo, igual na redenção, que ele falou que eu li um trecho na escolinha, que eu estou terminando lá o vídeo, que ele falou que ela falou assim, ela aflita, né, querendo ir embora, ele falou assim: você acha que você vai ter que esperar, eu vou ter que esperar, você vai ter que ver o triunfo do reino, da divina vontade, para eu te levar para o céu? Não, eu vou, assim que eu fizer tudo, que tiver tudo pronto, os fundamentos e tudo, eu te levo, e você vai ver o triunfo do céu, igual aconteceu comigo na redenção. Eu fiz tudo, instituí os sacramentos, falei tudo que tinha que ser falado,
E eu vi o triunfo da redenção, os frutos no céu. Eu não fiquei. Claro, ele está no sacramento, tudo, mas enfim, ele subiu ao céu, o seu corpo glorioso. E ele falou assim, com o reino da divina vontade vai ser a mesma coisa. Então, isso quer dizer, se a Luísa já está no céu, a gente entende, ele já fez tudo que tinha que ser feito. O que é necessário para fazer, o que é necessário agora é que esses conhecimentos se espalhem sobre a terra, que todos conheçam. E ele até falou do Santo Aníbal de França. Você acha que foi por acaso que eu coloquei o Santo Aníbal de França, que ele é uma pessoa tão influente, que tem uma obra lá dos rogacionistas, que é bem mais fácil para ele acessar os bispos e as pessoas influentes? Não foi providência minha colocar ele. Você acha que é uma coisa assim, por acaso, que ele teve tanto interesse em publicar os livros? Não, foi tudo providência minha. Então Jesus já providenciou tudo. E a gente vê que e ele fala, né, que para o triunfo do reino tem que ter uma purificação na terra, gente. Porque a terra vai ser igual ao céu. Sabe como que é o céu? Não tem pecado. Não tem ninguém vivendo em oposição à vontade de Deus. Então, se a gente pensar assim, tem gente que está aqui na terra que vive em oposição a Deus. E vai mudar de opinião só na hora da morte, às vezes, ou não vai mudar. Não vai mudar, não vai submeter a vontade para viver só com a vontade de Deus. São pessoas que não vão. Então, para viver na terra, até vai ter o triunfo do reino da divina vontade. O triunfo, todo mundo, assim na terra como no céu. E não vai ter pecado. Não vai ter ninguém vivendo em oposição a Deus, com a vontade oposta a Deus. Então, para isso acontecer, o triunfo do reino da divina vontade, e vai acontecer porque foi para isso que Deus criou o ser humano, foi para isso que ele criou tudo, foi para isso, foi com esse propósito, então isso vai acontecer, é certo que vai ter o triunfo. O reino já está, ele falou, já está pronto, só tem que ser conhecido. Mas para ter o triunfo, a vontade dele tem que ser conhecida. E a terra tem que ser purificada, ele deixa isso claro no livro do céu. Então está acontecendo, ele está trabalhando, purificando a terra, meu Deus, Senhor. A gente tem que entrar na cabeça de Deus, né, ver tudo com os olhos dele, com o pensamento dele. Ele está purificando a terra. Ele está purificando a terra, ele está trabalhando. E aí o que purifica a terra, como ele falou, se a gente vê assim, a situação tão difícil, tantas coisas horríveis acontecendo, tanto flagelo, tanto sofrimento, é a cruz. E é a cruz que salva. É a cruz que salva. Então assim, ele está trabalhando. Né? Enquanto ele está trabalhando, purificando as almas, purificando a terra, trabalhando para isso acontecer. E é amor, gente. Ele não é que a pessoa pensa, nossa, Deus, ele não é mau, ele é bom, só é bom. A justiça dele é amor puro. Ele só ama, ele é o amor, ele só ama. Então a gente tem que pensar nisso, né, que ele está purificando. A humanidade de Jesus é o espelho da divindade. Castigos. Continuo meu adorável Jesus vindo poucas vezes e por pouco tempo. Esta manhã me sentia toda aniquilada e quase não me atrevia a ir em busca do meu sumo bem. Mas ele sempre benigno veio e, querendo me infundir confiança, me disse: minha filha, diante de minha majestade e pureza, não há quem possa estar de frente. Mas todos estão obrigados a estar por terra e golpeados pelo fulgor de minha santidade. Então ninguém fica em pé diante de Deus, né, da santidade dele. O homem não consegue se sustentar diante de Deus, da santidade de Deus. O homem gostaria de quase fugir de mim, porque é tal e tanta sua miséria que não tem coragem para sustentar-se diante do ser divino. Imagina, eu fiquei pensando na hora do juízo particular, a pessoa, porque a hora que morre, a pessoa se apresenta diante de Deus do jeitinho que ela tá. Nossa, meu Deus, do jeitinho que ela tá. Então ela tem que... Aí Deus é tão misericordioso que ele se veste de homem, para o homem não sentir tanto medo dele, pavor.
Então, fazendo uso de minha misericórdia, assumi minha humanidade, atenuando os raios da divindade, é meio para infundir confiança e ânimo ao homem para vir a mim. Imagina, Jesus, né? Eu fiquei imaginando a cena, a pessoa aparece diante de Jesus, meu Deus, cheia de que ela morre do jeitinho que ela tá. A alma leva tudo que tem ali, os pensamentos contra Deus e tudo. Aí ela olha para Jesus e vê as chagas dele, que mesmo ele na humanidade dele gloriosa, não foi apagado as chagas dele, brilha, né, aquelas chagas nas mãos dele, no lado, nos pés. E isso infunde uma confiança, meu Deus, um mar para a pessoa ver a misericórdia dele. Ali as chagas de Jesus tá escrito assim, misericórdia, né? Dos raios que saem do coração dele. Sangue e água que jorrou do coração dele, tá lá no lado. Nossa, gente, aí atenua totalmente, assim, para a pessoa não já sai querendo fugir, né? O homem gostaria de quase fugir de mim, porque é tal e tanto a sua miséria que não tem coragem para sustentar-se diante do ser divino. Então, fazendo uso de minha misericórdia, assumi minha humanidade, a que, atenuando os raios da divindade, é meio para infundir confiança e ânimo ao homem para vir a mim, o qual, pondo-se de frente à minha humanidade, que expande raios atenuados da divindade, tem o bem de poder purificar, santificar e até divinizar em minha própria humanidade divinizada. Por isso, tu estás sempre de frente para a minha humanidade, tendo-a como espelho, no qual purificarás todas as tuas manchas, e não somente isto, mas como espelho no qual, refletindo, adquirirás a beleza, e pouco a pouco irás adornando-te a semelhança de mim mesmo. Pouco a pouco, né? A gente fica só olhando para Jesus, estudando Jesus, contemplando Jesus, olhando para a vida dele, para os pensamentos dele, para copiar tudo na nossa alma. E pouco a pouco se assemelhar a ele, olhando para ele como no espelho. E para o espelho ser, para refletir a imagem dele, o espelho divino, né? Que a gente vai ser o reflexo dele. Pouco a pouco. Irás adornando-te a semelhança de mim mesmo, porque é propriedade do espelho fazer aparecer dentro de si a imagem similar àquela de quem se olha nele. Aí a gente vai copiando, né? Vai se assemelhando a Jesus até na semelhança com ele, o jeito dele falar, a mansidão dele. Só que é como foi falado no vídeo, acho que estava falando das virtudes, né? Achei muito interessante que na Divina Vontade, aquele vídeo das virtudes lá da Conchita, né? Na Divina Vontade, na Divina Vontade, a gente coloca a Divina Vontade como prioridade, como centro de tudo, como nosso propósito, assim, o objetivo. O que a gente quer é a vontade de Deus, é o ato na Divina Vontade. E as virtudes ficam como uma coisa secundária, foi assim que eu entendi, fica tipo uma coisa secundária, mas que não é que não tenha virtude, mas não é o mais importante, não é o que mais importa. O que mais importa é a vontade de Deus. E aí a gente faz o ato que Deus está querendo, a gente só quer o que Ele quer e a gente dá a liberdade para Ele fazer o que Ele quer através de nós. Mas por causa da gente ter nossa limitação, nossa miséria, às vezes, nesse ato não sai tanta virtude. Você não vê uma mansidão perfeita ali num ato que a gente vai fazer, por exemplo, corrigir alguém. Sempre vai falar de correção, porque é um ato, assim, um exemplo bem, muito, muito claro, assim, da gente fazer a vontade de Deus e as pessoas não vê virtude, e às vezes a gente tem uma situação que a pessoa tá numa desordem muito grande, e a gente sente a ira de Deus, e aí a gente é muito pequena, aquela ira de Deus, aquela justiça, né, a gente vai ser a justiça ali de Deus para falar com a pessoa que ela tá errada, e nesse a gente vai falar de uma forma sem muita mansidão. Mas a gente não deixa de falar, mesmo se na hora que você termina de falar que a pessoa não achou, que você não viu santidade, não viu, você não se arrepende de ter feito. Mesmo que ninguém achou, você ficou feia na situação. Você foi corrigir, você ficou feia. Você não foi tão mansa, né? Mesmo assim, você não se arrepende de ter feito, porque vocês têm consciência ali que o ato é divino. Não tem aquele arrependimento, não vem culpa e você fica chorando e nunca mais eu vou corrigir alguém, Senhor, nunca mais eu faço isso. Não me pede isso, eu não faço mais, eu não vou fazer porque eu fiquei horrorosa, eu não quero essa imagem minha.
distorcida, essa imagem. Eu quero ser bonita, eu quero ser mansa e humilde, igual o Senhor. Então eu não vou fazer mais isso, porque fazendo esse ato eu fico feia, eu não quero. A gente não faz isso. Mas aos poucos, a gente vai tomando a semelhança de Jesus. E mesmo no momento que você vai corrigir alguém, você já consegue falar de um jeito mais calmo, com mais tranquilidade, não sei, mais mansidão. Mas é aos poucos. Mas assim, o que Jesus quer mesmo, que importa, as virtudes vão sendo trabalhadas aos poucos, assim, tipo assim, com o tempo, mas a vontade de Deus é o que mais importa. Então, e Jesus vê o que está lá dentro do seu coração, a intenção que você está fazendo o ato, né? Então, a gente não deixa de fazer porque eu vou fazer, mas eu não sei fazer com a virtude perfeita, tipo assim, né? E Jesus usa tudo, até o jeito da gente falar e tudo. E a pessoa depois não fica. Eu nunca vi a pessoa assim, nas situações que eu corrigi. Depois a pessoa refletiu e Jesus deu a luz para a pessoa entender que era o bem. Só se a pessoa for muito obstinada. Mas até uma pessoa que eu corrigi há muito tempo, e ela até saiu da minha equipe. Nossa, ela estava obstinada demais, ela até saiu. Mas esses dias eu eu tive que ser representante da empresa num processo judicial. E ela era a autora. Ela conversou comigo normalmente. Riu, conversou comigo. E antes ela nem olhava para mim. Ela olhou para mim, ela conversou comigo. E eu não vi falsidade nela. Ela conversou normal. Conversou, falou comigo, conversamos sobre outros assuntos. Então, assim, a gente tem que se abandonar e confiar em Deus e fazer, né? Focar na vontade dele. Com o tempo vai trabalhando essas virtudes. O que mais a gente, então, assim, o que mais importa, assim, o auge mesmo, o alvo que Jesus quer, a gente se assemelhar a ele. E ele falou, eu vim para fazer a vontade do meu pai, na vontade dele, ter a mesma vontade dele. E não ser assim, o nosso alvo, ter as virtudes dele. Sabe assim, o alvo, eu quero Jesus, eu busco e eu só vou viver para alcançar as suas virtudes. Eu vou viver, eu vou fazer de tudo, Senhor, para ter as suas virtudes. Ele quer que a gente tenha a vontade dele. É isso que ele quer que a gente mais queira, que a gente só isso que a gente vai pensar, mas as virtudes vai ser tipo assim, não sei explicar, Jesus. Mas o que o Senhor mais quer é que a gente olhe para o Senhor e queira copiar isso, ter a mesma vontade, que é a vontade do Pai, a mesma vontade de Deus, a vontade divina, ter a mesma vontade. Não ser o alvo, a busca, sabe assim, ó, eu tenho no meu coração escrito, Senhor, eu quero as suas virtudes. Jesus é o que eu quero. O meu propósito de vida, eu quero alcançar isso. O meu propósito de vida é esse. Alcançar a sua mansidão, Jesus. Então, em tudo eu quero alcançar a sua mansidão, eu quero alcançar a sua paciência, eu quero alcançar. Não, ele quer que a gente alcance. Eu quero ter a mesma vontade que tem na sua humanidade, a divina. As virtudes vai vir por acréscimo. Porque, gente, se a gente, por exemplo, eu quero a virtude da humanidade de Jesus, eu quero a mansidão de Jesus. Então tá, eu quero sim a sua mansidão, eu vou viver para alcançar isso. Vai chegar numa situação que eu tenho autoridade sobre as pessoas, por exemplo. Eu vi uma situação de um padre numa paróquia, que a coordenação lá, o CPP lá, o CPP, as pessoas lá, os coordenadores, falta pisar no padre. Terrível, assim. Gritam, brigam assim, brigas terríveis. Acusa o diácono, fala que não quer o diácono na paróquia. Tipo, eles querem mandar na paróquia. Só que quem é a autoridade máxima na paróquia é o padre. E o padre está na reunião e não fala nada. Nada. Porque ele quer ser manso. Ele quer alcançar a virtude de Jesus da mansidão. E ele só reza. Ele só reza e fala, gente, não pode fazer isso. E ele não fala assim, aqui quem manda sou eu que vou decidir. O pessoal lá dos coordenadores, eles querem decidir tudo na paróquia, eles querem dizer o que é para fazer, o que não é para fazer, eles querem decidir se o diácono fica ou não na paróquia, se o diácono ajuda ou não, sendo que a autoridade lá na igreja é o padre e o diácono. E o CPP quer mandar, o CPP que quer deliberar tudo, fazer tudo.
É o CPP que quer fazer isso. Eles que querem mandar e desmandar. Chega ao ponto do diácono falar com a pessoa assim, ó, vai lá pegar o ostensório pra gente fazer o retiro aqui. E o coordenador falar assim, o diácono pegou o ostensório sem nossa autorização. Pegou nossas coisas sem nossa autorização. E aí o padre não se posiciona, não fala firme com a autoridade que Deus deu a ele como pároco da igreja para colocar as coisas no lugar e colocar as pessoas em seu devido lugar. Porque ele busca a virtude da mansidão, de ser manso, de ser humilde, de ser dócil. Tipo assim, um exemplo assim que eu lembrei. E Jesus quer que a gente se assemelhe, assim, que a nossa busca, sabe assim, o objetivo. Eu vou fazer de tudo, Senhor, eu quero ter a sua vontade. E na vontade dele já está incluso tudo. O bem, o amor, a vida, tudo. Ela é autora de todo o bem. Mas aí, como acontece com a nossa miséria, pode ter alguma coisa assim que não fique tão bonito. Mas aí ele vai trabalhando isso aos poucos na nossa alma. Aí ele fala aqui, porque a propriedade do espelho é parecer dentro de si a imagem similar àquela de quem se olha nele. Então a gente fica olhando para Jesus, e o mais interessante nele, o que é mais importante ver nele, a vontade divina. A vontade divina. Muito mais é o divino, porque minha humanidade serve ao homem como espelho para olhar para minha divindade. Eis porque todos os bens para o homem derivam da minha humanidade. E a humanidade dele, homem, com a vontade divina. Então a gente também tem que buscar isso, sermos a gente ter a vontade divina. Não só as virtudes de Jesus, mas a vontade também que operava nele, que é a divina. Ao dizer isso, senti-me confiante que me veio o pensamento de querer falar-lhe dos castigos, talvez me ouvisse e fizesse a tentativa de o aplacar completamente. Mas enquanto me dispus a isto, como o raio desapareceu, e minha alma correndo atrás dele se encontrou fora de mim mesmo, mas não o pude reencontrar mais, e com grande amargura minha, vi muitas pessoas que iam às prisões, a outros sectários que saíam para atentar contra outras vidas de reis e de outros chefes. Via que se consumiam de raiva porque lhes falta o meio para sair entre os povos e fazer a matança. Sem dúvida chegará seu tempo. Depois disso eu me encontrei em mim mesma toda oprimida e aflita. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém.